Agora você só vai repetir essa frase. Vendo, pois, o Senhor. Vendo, pois, o Senhor. Deus viu. Deus viu. Glória a Deus. Deus viu quando você chorou. Deus viu quando você orou. Louvado seja Deus. Lia, amadas, a história de Lia, ela é marcada por fé, por resiliência e por mudança de mente. Louvado seja Deus. Lia era uma mulher de fé, porque a fé de Lia se manifestou na dependência de Deus em meio à circunstância. Louvado seja Deus. E a resiliência, ela suportou a dor emocional do desprezo do seu marido. Louvado seja Deus. A mudança de mente, ela ocorreu quando ela passou a buscar validação de Deus e parou de olhar para o homem. Louvado seja Deus. Amados, a história de Lia, eu vou contar rapidinho para você relembrar, que começa com Jacó. Jacó é um dos patriarcas do povo judeu, neto de Abraão, filho de Isaac. Jacó tinha um irmão gêmeo, irmão mais velho, Esaú. Quando Jacó estava ali fazendo, eu vou encurtar a história para dar tempo, sua lentilha estava cozinhando, Esaú chegou com muita fome e pediu para ele um prato de lentilha. E Jacó, muito esperto, propósito. Isso foi propósito de Deus. Jacó disse para ele, quando Esaú pediu, Jacó disse para ele: me vende a sua primogenitura e a sua bênção, que eu lhe dou. E Esaú, muito desesperado, com muita fome, disse para ele: para que me serve? Disse agora: desprezo. Desprezando aquilo que Deus deu. Não faça isso, irmão. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão, cuide. Ame. Faça com toda a sua força. Ah, irmão, mas eu não tenho mais idade. Faça. Você tem que ter saúde. Você respira, você anda. Esaú não deu valor. Desprezou. Vendeu. O que aconteceu? O pai abençoou, a mãe deu um jeitinho ali para Jacó se vestir de Esaú, conseguiu enganar o pai, pegou a bênção, mas teve que fugir, porque o irmão ficou com raiva, queria matá-lo. Você conhece a história? E Jacó foi embora. A mãe falou: vai, o pai falou: vai para a terra de areia, vai buscar Labão, teu tio, fique por lá. E ele ficou. Lá ele conheceu Raquel, filha mais nova de Labão. Bonita, formosa, a Bíblia diz. Moisés escreve que Raquel era formosa. E Jacó se apaixonou por ver aquela mulher formosa. Rapidamente foi para a casa de Labão e ali ele já quis fazer um acordo com Labão. Eu quero me casar com a sua filha. Vou trabalhar 7 anos para você. Labão falou: ok, então tá, você vai casar com a minha filha. Jacó, 7 anos trabalhou e aqui Moisés vai escrever em Gênesis, e para ele começou assim, ó, rapidinho. 7 anos para ele foi muito não, porque estava conquistando a tua amada. Casou-se. Quando foi na noite, porque naquela época o pai colocava a filha na tenda do esposo, cobria, o esposo não via. Quando foi no dia seguinte de núpcia, quando Jacó viu, não era Raquel. Aquele que ele amava, aquele que ele tanto esperava por 7 anos, não era ela, era Lia. E aqui vai dizer que Lia tinha os olhos tenros. E bravo quer dizer olhos diferentes, não se explica direito se é olhos com dificuldades, mas diz que Lia não era dela como Raquel. Tipo, não gostou. Foi falar com o sogro, eu trabalhei 7 anos, foi por sua filha Raquel. Oh, é bonito. Aqui não se faz isso. Trabalhar de Deus. Aqui nessa terra se casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. Então você quer a minha filha mais nova? 7 aninhos mais para você. Tá bom assim para você? Você cumpre a semana de núpcias e pega a minha filha Raquel. Foi assim que se foi. Casou-se com Raquel. Entramos na história de Lia. Louvado seja Deus.
vê, amada. Louvado seja Deus. Deus te vê. E Deus viu o desprezo de Lia, porque a Bíblia vai dizer que Jacó desprezava Lia e amava Raquel. E a Bíblia vai dizer que Lia teve seu primeiro filho. E perceba-se, amados, como é difícil você não dar valor à bênção que Deus te dá e você se preocupar com aquilo que o homem acha de você, com a opinião dos outros. Não, amados, se preocupe com aquilo que Deus quer de você. Lia teve seu primeiro filho chamado Rúben. A Bíblia vai dizer que ela colocou Rúben, significa, olha aí, agora me amará o meu marido. Preocupado com quem? Com o homem. Louvado seja Deus. Não, amados, nós temos que preocupar com Deus. Lia estava preocupada com aquilo que Jacó, porque Jacó não amava, Jacó estava preocupada com ela. Lia estava preocupada com o amor de Jacó, se esqueceu que Deus deu uma bênção para ela, um filho. Deus abriu a mão de Lia e não abriu quanto a mão de Raquel. E Lia não via isso. Os olhos dela não estavam focados em Cristo, os olhos dela estavam focados no homem. Não estou aqui desprezando o marido, não entenda isso. Louvado seja Deus, porque o marido é um papel importante na vida da mulher. Mas eu quero dizer para você que mais importante, louvado seja Deus, é Deus. Porque aquilo que Lia estava passando é propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela teve o segundo filho, Simeão, que significa Deus ouviu. Ainda preocupada com o que o homem acha. Lia estava nomeando os seus problemas. Lia não estava preocupada com o que Deus ia achar dela. Lia estava preocupada com o que o homem ia pensar. E preocupada em agradar, preocupada com o que estava acontecendo. E ela esquecesse de adorar o Deus que fez na vida dela, que quer mudar a história dela. Nós estamos falando aqui de igreja de propósito. Deus tinha propósito na história de Lia e você vai entender. Terceiro filho veio de Levi, que significa agora desta vez se unirá meu marido a mim. Por que você está tão preocupado com o que pensam de você? Não se preocupe, meu amado. Deus é contigo. E aquilo que Ele falou para você vai acontecer. Porque Deus é Deus de promessa. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Lia teve o seu filho. E aqui que entra a mudança de mente de Lia. Louvado seja Deus. Amados, a Bíblia vai dizer que Lia teve o seu quarto filho, que chama Judá. Se lembra de uma coisa? Louvado seja Deus. Significa, esta vez louvarei ao Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus esperava de Lia, para louvar a Deus. Quando Lia teve seu filho, Judá, ela teve uma mudança de mente, porque ela parou de se preocupar com o que o homem achava. E ela falou: louvado seja o nome do Senhor. É Ele que teve a honra, é Ele que teve a glória, é com Ele que tem que me preocupar, porque Deus pensa de mim. Porque
essa história. Em